Olá, amigas. Eu vou contar para vocês um episódio que aconteceu mês passado. Eu gostaria muito de ficar mais um pouco com a minha neta, mas devido ao trabalho do Luiz eu não consigo ficar tanto. Mas o tempinho que dá, eu corro para vê-la. E mês passado eu precisei dormir lá na casa da minha filha para poder, porque o Luiz não estava, o Luiz estava viajando. E foi tão gostoso, gente. Foi assim uma experiência maravilhosa. Eu dormi no mesmo quarto que ela, com o colchão rente à caminha dela. E quando ela acordou de manhã, ela já correu e veio para o meu braço, para a minha cama, dormiu deitada com a cabeça no meu ombro. E passou alguns minutos, estava ela em cima da minha barriga fazendo cavalinho. Mas foi uma experiência espetacular. Eu fiquei maravilhada com aquilo. Porque é muito gostoso, né? Você ser amada por alguém tão puro. Por que eu conto essas histórias? Só para que a gente entenda o que Deus sente quando a gente acorda de manhã e vai para o braço dele, sabe? Reclina a cabeça no ombro dele. Quando a gente fala com ele, bom dia, meu pai, como o Senhor é maravilhoso. Porque a mesma alegria, a mesma sensação de, sei lá, meu dia ficou ótimo, só de receber aquele carinho de manhã dela, de vir deitar no meu ombro. Ela poderia ter chorado, ela poderia ter chamado pela mãe, ela poderia ter reclamado e ela só deu um sorriso e caiu nos meus braços e ficou um tempinho, depois estava fazendo cavalinho na minha barriga. Isso é muito bom, muito gostoso. Eu me alegrei. E Deus se alegra quando a gente vai até Ele. Mas sabe o que muitas das vezes acontece? Principalmente com a mulher, né? Porque a mulher tem muitas coisas para resolver, né? O filho para mandar para o colégio, o marido quer o café dele, e você está se arrumando também para o trabalho. Às vezes a gente não dá atenção devida ao nosso Deus, ao nosso Pai. E aí você percebe que quando você não tira esse tempinho para demonstrar o teu amor, se você não tirar esse tempo, o teu dia fica muito pesado. Não é? Quando a gente pega a palavra dele para ler, é como se a gente estivesse sentando e batendo um papo com ele. A gente está ali conversando com ele, porque ele fala, é o momento que ele fala conosco. Então tenha prazer na palavra de Deus, tenha alegria de dar o bom dia para Deus, todos os dias. Tá? Isso é uma dica que eu deixo hoje para vocês. E falando nisso, em nós priorizarmos a Ele sempre, olha o que está escrito aqui em Isaías 28, 23. Diz assim, ó: inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz, e atendei bem e ouvi o meu discurso. Porventura lavra todo dia o lavrador para semear? Ou abre e desterroa todo dia a sua terra? Não, o lavrador não faz isso toda hora. Pega lá, hoje ele semeou, aí amanhã ele vai naquele mesmo lugar que ele semeou, abre de novo. Ele está explicando aqui como é que se faz. Não é antes assim? Quando já tem nivelado a sua superfície, então espalha nela a ervilhaça, semeia-se o cominho ou lança nela do melhor trigo, ou cevada escolhida, ou centeio, cada qual no seu lugar, não é isso? Ele está explicando, não é assim que se faz? O seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer. Olha, gente, Deus nos instrui no que a gente deve fazer. E isso quando a gente busca nele, na sua palavra. Não adianta a gente querer aprender sem buscar dele, né? Aí diz assim, ó: porque a ervilhaça não se trilha com trilho,
nem sobre o cominho passa a roda de carro, mas com uma vara se sacode a ervilhaça e o cominho com um pau. O trigo é esmiuçado, mas não se trilha continuamente, nem se esmiuça com as rodas do seu carro, nem se quebra com os seus cavaleiros. Até isto procede do Senhor dos Exércitos, porque é maravilhoso em conselho e grande em obra. Até isso. Deus ensina a gente até como agir nas coisas do dia a dia. Aqui está ensinando a plantar. É um professor nos ensinando, faz isso. Tudo que a gente quer saber, gente, tem na palavra de Deus. Às vezes o ser humano sofre porque não quer aprender, não quer buscar em Deus, não quer ouvir a voz dele, não tem tempo. Não tem tempo, eu não tenho tempo, Valéria. A minha vida é corrida, eu acordo já, como você falou no início, correndo para cá, correndo para lá. Mas aí a vida se torna tão mais difícil quando a gente não sabe fazer, né? Confesso aqui para vocês, eu detesto ler manual de instrução de qualquer coisa. Eu tenho muito nervoso de ficar lendo porque umas letras minúsculas que eu não enxergo e detalhes demais. E aquilo me irrita. Mas o que mais me irrita além disso é não fazer a coisa funcionar. Então eu sou obrigada a ler o manual de instrução quando eu compro alguma coisa. Na palavra de Deus, nós não somos obrigadas, mas se a gente quer saber como funcionam as coisas, se a gente quer tomar as decisões certas, é nela que a gente vai encontrar. Não tem para onde correr, não tem. Então o profeta diz assim, até isto procede do Senhor dos Exércitos, porque é maravilhoso em conselho. Gente, Deus vai orientando a gente. Quando eu li essa passagem, eu até pensei numa coisa. Porventura lavra todo dia o lavrador para semear? Ou abre e desterroa todo dia a terra? Aí eu fiquei pensando nisso, né? Que ele faz cada coisa no seu tempo e no seu lugar. Então eu vou dar um exemplo do nosso dia a dia. Às vezes a gente quer falar uma coisa para o marido que não é para falar. Você quer ensinar uma coisa para o seu filho em relação à fé que ele não tem estrutura ainda para ouvir. Então a gente tem que saber ensinar, né? Até nisso, tem que saber como passar para o filho. Você quer que alguém haja de uma forma, mas você quer falar todo dia. Todo dia você vai lá e joga a semente, abre. Não é assim, como diz aqui, não é assim. Antes você tem que fazer isso, aquilo, cada uma coisa no seu tempo e no seu lugar. Mas a gente só aprende isso lendo a palavra de Deus. Porque por nós mesmos a gente vai fazendo o que dá na nossa cabeça, tá? Então, o pão de hoje é isso. Tenha prazer nas coisas de Deus. Todo dia fale com Ele, sabe? Dê essa alegria para Ele, fale com Ele. Busque a Ele, acordou, abriu os olhos, fala assim, oh meu Deus, isso é tão bom, tão maravilhoso, obrigada meu Pai. E sente com Ele e converse com Ele. Como, Valéria, que eu converso com Ele? Orando, né? Não, pegue a palavra, porque orar é você falando com Ele. Ler a Bíblia é Ele te respondendo. Não é legal isso? Quando eu oro, eu estou falando. Quando eu leio a Bíblia, Ele me responde, tá? Então, não adianta a gente ficar numa conversa que só um fala. Você tem que ouvir a voz do outro. E ouvir a voz de Deus é quando você para e lê a palavra dEle, busca, medita. Tá certo, amiga? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau.